1 Coríntios capítulo 15, nós iremos do versículo 20 até o versículo 28. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. Nós sabemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta na sua volta da terceira viagem missionária. Nós temos na escritura 3 viagens de forma clara do apóstolo Paulo. E muito provavelmente nós temos a 4ª viagem do apóstolo Paulo, depois da sua primeira prisão em Roma. Aqui, quando Paulo escreve essa carta, ele está voltando para Jerusalém na sua terceira viagem missionária, depois da sua terceira viagem missionária. Depois de plantar a igreja em Éfeso e ficar ali por 3 anos, Paulo volta para Jerusalém, seria preso em Cesareia Marítima. E neste caminho ele escreve Romanos, 1 e 2 Coríntios. Ele funda esta igreja na sua segunda viagem missionária. Ele fica 18 meses, 1 ano e 6 meses, na cidade de Corinto, capital de uma província chamada Acaia. E ali ele funda esta igreja, na segunda viagem missionária. Quando vai para a terceira viagem missionária, ele escreve esta carta. Na verdade, ele escreveu 2 cartas, e alguns teólogos entendem que ele escreveu até mais cartas, 3 ou 4 cartas. Mas essa que nós abrimos, Paulo corrige alguns erros da igreja. A igreja de Corinto é a igreja mais problemática que Paulo teve. A igreja de Corinto é uma igreja que fluía muito nos dons, que tinha muitos dons da parte da Trindade, mas também era uma igreja muito problemática. Era uma igreja de pessoas novas na fé, que tinham muitas dificuldades de relacionamento. Era uma igreja que fluía nos dons, mas tinha um grande problema. Ela colocava os dons na frente do amor. Esta era a marca da igreja de Corinto. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4 da carta, nós vemos que o problema era divisão. A igreja era uma igreja dividida. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Cristo. No capítulo 5 da carta, nós vemos o problema grave e grande. Um homem se deitando com a mulher de seu pai. No capítulo 6, o problema era litígio. Os homens daquela igreja tinham um problema e não resolviam entre si. Os homens daquela igreja levavam os problemas da igreja para serem resolvidos em tribunais ímpios. No capítulo 7, uma triste realidade. Os homens daquela igreja queriam os casados divorciar, e os solteiros não estavam pensando em casamento. No capítulo 8 ao capítulo 10, o problema era idolatria. No capítulo 11, 2 grandes problemas. O primeiro, a mulher não estava querendo ser submissa ao seu marido. Segundo, os homens não estavam respeitando e valorizando a santa ceia do Senhor. No capítulo 12 ao capítulo 13, um problema que eu já citei aqui. Aquela igreja estava colocando os dons espirituais na frente do amor. Está errado, não tem como. No capítulo 14, outro problema. Aquela igreja estava valorizando mais o dom de línguas do que o dom de profecias. O apóstolo Paulo tem que corrigir isso, porque primeiro vem a profecia. No capítulo 15, onde eu pedi para você abrir, um dos maiores problemas. Aquela igreja estava recebendo falsos mestres e homens que ensinavam contra a ressurreição, e a ressurreição de Jesus. No capítulo 16, Paulo tem que ensinar aquela igreja o valor da generosidade. No capítulo 15, o assunto é ressurreição. E Paulo está querendo garantir àqueles irmãos de Corinto que Jesus realmente ressuscitou. E agora no versículo 20 ele fala isso mais uma vez, olha o texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dando uma certeza. Não é uma dúvida do nosso coração. Não pode ser uma dúvida do nosso coração. Jesus, ele veio nessa terra e ele veio com um objetivo, ele veio morrer. Jesus veio para entregar a sua vida pelos pecadores, pelo seu povo, pela sua igreja. Jesus, no seu último domingo de vida, entra de forma triunfal em Jerusalém. Segunda-feira ele está purificando o templo. Terça-feira ele está pregando o seu sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Na última quarta-feira de Jesus estão tramando para matá-lo. Na última quinta-feira de Jesus ele faz a sua última ceia com os seus discípulos. Sexta-feira, 9 da manhã, ele é crucificado. E diz as suas últimas palavras naquela cruz, a primeira frase: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para o ladrão ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para Maria ele diz: filha, está aí o teu... para Maria ele diz: mulher, está aí o teu filho, falando de João. Para João ele diz: filho, está aí a tua mãe. A quarta frase de Jesus na cruz é: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A quinta é: tenho sede. A sexta, tetelestai.
E a sétima: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele sobe na cruz às 9 da manhã, na terceira hora do dia. E às 3 da tarde ele entrega o seu espírito, ele entrega a vida, ele morre em favor de mim, em favor de você. No sábado o seu corpo está na sepultura, a sua parte imaterial está com o Pai. Ele mesmo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas domingo, logo pela manhã, ele ressuscita. E não deixa a sombra de dúvidas da sua ressurreição. Paulo disse: mas de fato ele ressuscitou. E de fato ele ressuscitou. Porque ele apareceu para Maria Madalena, para outras mulheres, para Pedro, para os discípulos no caminho de Emaús, para os discípulos sem Tomé, para os discípulos com Tomé, para os 500 discípulos, para os discípulos na pesca maravilhosa. E depois ele aparece a Tiago, a Paulo e a João na ilha de Patmos. Não há dúvida alguma de que Jesus ressuscitou. Se você for em Jerusalém agora, no túmulo onde colocaram o corpo de Jesus, você vai ver uma frase lá. A frase é, na frente do túmulo, na porta do túmulo: ele não está aqui, ele ressuscitou. E de fato é a nossa crença: Jesus está vivo, ele saiu de dentre os mortos, ele ressuscitou, e agora ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. E Paulo vai dizer na continuação do versículo que ele ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem. E nós temos que entender o que é a primícia dos que dormem. Primícia significa a primeira parte, o primeiro fruto. Na festa das primícias, Israel levava a primeira parte de toda a colheita para ser entregue e sacrificada como um culto a Deus. Então, se nós lermos esse texto de forma rápida, nós chegaremos à conclusão de que Jesus foi a primeira pessoa a ressuscitar. Mas isso não é verdade. A primícia dos que dormem não significa que Jesus é o primeiro a ressuscitar, porque nós já vimos na Bíblia, antes da ressurreição de Jesus, pelo menos 7 ressurreições. Em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos o filho da viúva de Sarepta. Em 2 Reis 4, nós vemos o filho da sunamita ressuscitando. Em 2 Reis, capítulo 13, o homem que encostou nos ossos de Eliseu também ressuscitou. Em Marcos, capítulo 5, a filha de Jairo. Em Lucas, capítulo 7, o filho da viúva de Naim. Em João, capítulo 11, Lázaro ressuscitou. E em Mateus capítulo 27, a Bíblia diz que os homens de Jerusalém, alguns santos, ressuscitaram quando Jesus morreu. Então Jesus não foi a primeira pessoa a ressuscitar. Depois da ressurreição de Jesus, nós também temos Tabita em Atos capítulo 9 ressuscitando. Nós temos Atos capítulo 20, Eutico ressuscitando depois de morrer durante uma pregação do apóstolo Paulo. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas o texto o chama de primícia da ressurreição. Por quê? Primícia significa aquilo que é mais importante, o primeiro fruto. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele foi o que mais teve importância na sua ressurreição. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Todos esses outros que eu falei ressuscitaram, mas morreram. Jesus ressuscitou e não morreu mais. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Hoje, segundo Filipenses capítulo 3, do 20 ao 21, nós temos um Cristo no céu com um corpo, e um corpo glorificado. Jesus também é aquele que garante as nossas ressurreições. Se Cristo ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. E é isso que o texto vai mostrar para nós. A morte para o cristão não é o fim, muito pelo contrário. Quando um cristão morre, ele sobe aos céus, terceiro céu, paraíso, seio de Abraão, chame do jeito que você quiser. Mas dada a segunda vinda de Cristo, aqueles que estão com Cristo lá no céu, virão e ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos, dada a segunda vinda de Cristo, serão transformados em corpos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16. Então quando Paulo garante a ressurreição de Cristo, ele diz que Jesus ressuscitou, e ressuscitou sendo a primícia dos que dormem. O que ressuscitou e não morreu mais. O que ressuscitou com o corpo glorificado. E aquele que garante a nossa ressurreição. É disso que Paulo está dizendo. Agora olha o 21 e o 22 comigo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós somos representados, irmãos. Nós temos representantes. O primeiro representante da raça humana é Adão. O último representante da raça humana, de todos aqueles que creem da raça humana, é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos pecadores não porque pecamos. Nós somos pecadores porque nascemos.
E nós herdamos o pecado original de Adão. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A Bíblia diz que completamente corrupto e enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que Deus resolveu dar cabo de sua criação, porque Ele entristeceu profundamente com tamanha pecaminosidade da humanidade. Todos os homens que nascem pecadores. Todos aqueles que nascem de Adão para cá, nascem destinados ao inferno, condenados, porque são pecadores. Isso tudo por causa do pecado original de Adão. Mas qualquer um que estivesse no lugar de Adão, também pecaria à semelhança de Adão. Ele era o nosso representante, ele era o melhor da raça, o primeiro da raça. Se ele pecou sendo o primeiro da raça, imagina nós. Mas o texto mostra que em Adão todos pecam, em Adão todos morrem, mas em Cristo, os homens que estão em Cristo serão vivificados. Se nós fomos representados por Adão no passado, hoje nós somos representados por Cristo. Se por causa de Adão, o que nos esperava era o lago de fogo e enxofre e a condenação eterna, agora, sendo representado em Cristo, o que nos espera é o novo céu e a nova terra, a eternidade com Ele. Não é porque Deus simplesmente quis não mais te mandar para o inferno, não é isso. Mas é porque Cristo na cruz pagou pelo meu e pelo seu pecado. Não tinha como chegar até Deus se não fosse pelo pagamento dos pecados. Mas ninguém aqui consegue pagar pelos seus próprios pecados. Ninguém aqui consegue ser aquele que vai chegar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Não conseguimos. Então nós precisamos desesperadamente de um Salvador. E Jesus na cruz, quando Ele morreu, Ele estava ali recebendo a justa ira de Deus, que era para derramar sobre mim e derramar sobre você. Mas foi derramada em Cristo. Então aqueles que eram representados por Adão, agora estão representados pelo sacrifício de Cristo. E é por isso que Cristo pode te aceitar agora. É por isso que o Pai pode te aceitar, porque você está em Cristo. Se tirar Cristo de você, você tem que ir para o inferno pagar pelos seus pecados. Mas como Cristo está em você, você vai para o céu, porque Cristo pagou a sua dívida. E o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 23. Nós seremos vivificados, o 22 diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Essa é a expectativa e a esperança do verdadeiro cristão. A expectativa e a esperança do verdadeiro cristão não é aqui e agora. A nossa expectativa, o nosso anseio, o nosso desespero, não é pelo dia de amanhã, não é por hoje à tarde, não é por aquilo que conseguimos conquistar nessa vida. A nossa expectativa está na segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos ressuscitados. Já parou para pensar que daqui 50 anos, ou daqui 60 anos, ou daqui 70 anos, nós não estaremos mais aqui? A sua vida tem prazo de validade. Daqui a pouco você está morto. Nós não estaremos mais aqui. Com toda certeza daqui uns 80 anos. Ninguém. Nós estaremos mortos. O corpo estará na sepultura, se desfazendo dia após dia. Mas nós estaremos com Cristo. Nós já estaremos na presença do Senhor. Igual Lázaro, lembra da história do rico e do Lázaro? Já estava agora o que morreu na presença de Deus e gozando das benesses da eternidade. Só que isso ainda não é o fim. Se o céu é algo maravilhoso, o que dizer então do novo céu e da nova terra? Porque a sua morada eterna não é o céu. O céu é aquilo que chamamos na teologia de estado intermediário. O céu é a nossa morada depois da morte e antes da ressurreição. Mas quando Cristo vier, acontecerá a ressurreição dos mortos. João 5, 28 e 29, João 6, 40, João 6, 44, João capítulo 11 vai dizer isso. Atos 24, do 14 ao 15 também vai dizer isso. A ressurreição é uma certeza. E Paulo está nos dando essa certeza novamente aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Quando Cristo vier em glória, quando Ele vier para instaurar o seu reino eterno, quando Ele vier para purificar essa terra,
quando Ele vier para instaurar o novo céu e a nova terra, antes de instaurar na sua vinda, Ele vai ressuscitar os seus. E nós ressuscitaremos agora em um corpo de glória. É um corpo que não tem mais desejo para pecar, que não tem mais vontade do pecado. É um corpo que não cansa, é um corpo que não tem fome, é um corpo que não tem sede, é um corpo de glória. Tudo isso porque Cristo ressuscitou, sendo a primícia dos que dormem. E se Ele ressuscitou, Ele garante a nossa ressurreição. O versículo 24 diz que depois da segunda vinda de Cristo, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O texto está mostrando para nós que Cristo vem em glória. E quando Cristo vier em glória, chegará o fim. E quando chegar o fim, Ele vai pegar o reino e vai entregar a Deus e Pai. Porque Ele tem que reinar até que Ele vença todos os inimigos. E o último inimigo a ser vencido é a quem? É a morte. Irmãos, nós sabemos, segundo Mateus capítulo 4, versículo 17. E segundo Lucas capítulo 3, versículo 2. E nós sabemos também, segundo Lucas 17, versículo 20. Que Deus, na pessoa do Cristo, o Filho, o Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, está reinando. Lucas capítulo 1, versículo 32. Ligado a Atos capítulo 2, a partir do versículo 29. Mostra que Cristo reina e já reina desde a sua primeira vinda. Confirmou o seu reino na sua ascensão aos céus. E nós teremos o reino eterno chamado novo céu e nova terra. Nós estamos vivendo aquilo que a teologia chama de já e ainda não. Nós estamos no reino de Cristo, mas ainda não na sua totalidade. Cristo já reina, mas ainda não na sua totalidade. Cristo reina hoje em nossos corações. Cristo reina hoje através de sua igreja. Mas vai chegar o dia que Ele vai reinar eternamente nessa terra, naquilo que chamamos de novo céu e nova terra, Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. Estamos aguardando esse dia. Mas hoje Ele já reina. Hoje Ele já é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Ele foi assunto aos céus, antes de ser, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele reina, Ele governa. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a cultura do céu na terra. O reino de Deus são os mandamentos de Deus no coração do homem. O reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida na terra. Isso já acontece? Já, por meio da sua igreja, mas não na sua totalidade. Porque ainda vivemos, irmãos, um mundo ambíguo. Um paradoxo ainda é realidade. Enquanto o reino de Deus avança, a apostasia, o abandono da fé, as ações do maligno também avançam. Enquanto a igreja está crescendo, o mal também está crescendo no mundo. Enquanto nós estamos no reino de Deus, esse mundo jaz no maligno. Enquanto nós estamos em Cristo, guardados em Cristo, e o maligno não pode nos tocar, ao mesmo tempo, ele ainda está ao nosso redor. Então é necessário que Cristo reine. E Ele reina desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. É necessário que Ele reine até que Ele coloque debaixo dos pés os seus inimigos. Até que Ele vença todo o principado e toda a potestade. Até que Ele vença Satanás, já é vencido, mas seja Satanás lançado no lago de fogo e enxofre. Quando isso vai acontecer? Na sua segunda vinda. Está lá Apocalipse capítulo 19 e 20. Então é necessário que Ele vença tudo isso e que Ele reine em todo esse tempo. E quando Ele vier, chegará o fim. O fim da vida como nós conhecemos. E o lindo dessa passagem é mostrar para nós, é a gente entender que o último inimigo a ser vencido é a morte. Em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 3, a Bíblia mostra para nós que no novo céu e na nova terra não tem mais morte, não tem mais maldição, não tem mais choro. Mas isso não é para agora, isso é para o novo céu e para a nova terra. Quando Cristo vier, o principado e a potestade serão destruídos, destronados. Mas quando Ele vier também, acabou essa história de morte. Acabou a história de luto. Acabou a história de maldição. Acabou a história de choro. Mas tudo isso na sua segunda vinda. Enquanto estamos nessa vida, irmãos, passaremos por lutos. Passaremos por choro. Passaremos por dificuldade. Mas nós sabemos que a morte não é o fim para o cristão. Ele prometeu. Se Ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados.
E vai chegar um dia em que a morte não mais existirá. No fim, quando Cristo vier em glória. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Esta é uma das grandes provas que ele já reina. Esta é uma das grandes provas que ele já reina. O texto está dizendo que todas as coisas estão sujeitas ao nosso rei. Todas as coisas estão debaixo da tão potente e poderosa mão do rei, Jesus Cristo de Nazaré. Todas as coisas estão debaixo do seu plano soberano. Todas as coisas estão debaixo da grandeza de um Deus que fez todas as coisas, que governa todas as coisas e que comanda todas as coisas. Eu já disse aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus está dizendo. E agora o texto continua dizendo no 27. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que de tudo lhe subordinou. Aqui nós vemos como a Trindade opera. Nós não somos politeístas, nós não somos. Nós somos monoteístas. O monoteísmo acredita em apenas um Deus. E nós também acreditamos em apenas um Deus. Mas a Bíblia apresenta este Deus em três pessoas distintas. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Deus Filho e nós cremos em Deus Espírito Santo. Não existe um Deus mais importante, só existe o Deus. Mas não existe uma pessoa na divindade mais importante que a outra, não. O Deus Pai tem a mesma importância que o Deus Filho. E o Deus Espírito Santo tem a mesma importância do Deus Pai e do Deus Filho. Nós estamos diante de pessoas extremamente iguais, mas com funções diferentes. O Pai tem a sua função, o Filho tem a sua função, o Espírito Santo tem a sua função. E o texto está mostrando que todas as coisas dessa terra estão subordinadas à vontade do Filho. Mas todas estas coisas não incluem o Pai. O Pai é aquele que faz com que o Filho se submeta a Ele. Não o Filho fazer com que o Pai se submeta a Ele. O Filho tem autoridade sobre toda a terra, mas o Filho também presta submissão ao Pai. Na Trindade nós vemos três pessoas extremamente iguais, mas com funções diferentes. E o Filho, mesmo sendo Deus, se submete ao Pai. Isso é muito claro para nós em 1 Coríntios capítulo 11. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo mostra o homem e a mulher com a mesma importância. O homem e a mulher com o mesmo valor, mas com funções diferentes. E ele usa o exemplo de Deus Pai e de Deus Filho, para mostrar que mesmo a mulher e o homem com funções diferentes têm o mesmo valor. Assim é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mesmo valor, a mesma importância. Deus, mas com funções diferentes. E o texto está dizendo que todas as coisas estão subordinadas ao Filho, menos o Pai. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, olha o tema da mensagem, seja tudo em todos. Nós estamos aguardando um reino de ordem. Nós estamos aguardando um reino onde Deus vai reinar e governar com cetro de ferro. Nós estamos aguardando um lugar que será a realidade para nós, depois da segunda vinda de Cristo, depois da ressurreição dos homens. Todos serão ressuscitados. Os justos entrarão no novo céu e na nova terra. Os ímpios, que também serão ressuscitados, serão lançados com seus corpos no lago de fogo e enxofre. Estes que viverão para sempre no novo céu e na nova terra, estarão em um reino. Nós não entraremos em uma democracia, nós entraremos em um reino. Em um reino, só um manda, só um é o rei, só um está no trono. Nós não entraremos na eternidade para fazermos e vivermos da forma que a gente quer, não. O que nos aguarda é um lugar sem pecado, sem mancha, sem condenação,
sem morte, sem luto, de gozo eterno, de alegria eterna, de prazer eterno, de felicidade eterna, mas que ainda é um reino. Nós estaremos diante de Deus Pai, nós estaremos diante de Deus Filho, nós estaremos diante do Deus Espírito Santo, para toda a eternidade. O Filho sujeito ao Pai, nós sujeitos à divindade. Apocalipse capítulo 22, diz que nós serviremos a eles todos os dias, eternamente, para sempre e sempre. Não temos muito detalhe de como será este serviço, não temos muitos detalhes de como seremos servos naquele lugar, mas o certo é, este lugar existe, chamado Novo Céu e Nova Terra. É essa terra junta com o céu, restaurada e redimida. E aqui nós estaremos para sempre morando, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas para isso acontecer, precisamos aguardar a segunda vinda. Para isso acontecer, precisamos aguardar a ressurreição dos mortos. Para isso acontecer, precisamos aguardar que Deus Filho entregue o reino, este reino que Ele já reina, ao Deus Pai. E de certa forma o Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, para que nós não tenhamos falta de mais nada. Hoje nós temos falta de algumas coisas. Hoje a nossa alegria não é 100%, a nossa felicidade não é 100%, a nossa comunhão não é 100%, a nossa oferta não é 100%, o nosso culto não é 100%. Hoje nós conhecemos em parte, e em parte nós profetizamos. Hoje nós só vemos como que em espelho, obscurecido. Hoje nós ainda precisamos dos dons, mas vai chegar um dia que os dons não serão mais necessários. Vai chegar um dia em que essa reunião aqui não será mais necessária. Vai chegar um dia em que tudo isso aqui vai acabar. Vai chegar um dia em que não terá culto das 9, não terá culto das 15. Vai chegar um dia em que não terá culto mais nesta igreja, em lugar nenhum. Por quê? Porque não será mais necessário. Só Deus Pai, só Deus Filho, só Deus Espírito Santo e o seu povo, para que Deus seja tudo em todos. É por isso que nós cantamos Maranata. Maranata, vem Senhor Jesus.